Hoje eu tô aqui para falar um assunto que, se você já clicou no Day Trade, seja no simulador ou em conta real, em um mini pelo menos na vida, ou se você não clicou ainda, mas você já sabe o que é Day Trade e você pensa talvez testar ou talvez fala, será? Você precisa entender isso que eu vou falar para você. Por quê? Isso daqui fez toda a diferença na minha virada de chave, isso daqui fez toda a diferença ao longo da minha carreira, quando eu saí de perdedor para vencedor. Quando eu entendi isso daqui, virou a chave para mim. E aí, eu vou mostrar para você hoje a diferença entre você operar fazendo mais trades, buscando poucos pontos no dólar e já considerando custos para isso, e você buscar muitos pontos fazendo menos trades, considerando também os custos. Eu costumo dizer que existe um indicador no Day Trade que, para mim, é o mais importante de todos. Tudo, tá acima de tudo. De análise, acima de técnica, acima de tudo. Esse indicador se chama QSB. Sabe o que significa? Quanto sobra no bolso. Rodney, você fez muitas operações. Quanto sobra no meu bolso? Rodney, eu peguei uma operação. Qual é o QSB? Quanto sobra no bolso? Isso é que é importante. Por quê? Nós gostamos de Day Trade, nós gostamos de estar na frente da tela, nós gostamos de analisar gráfico, analisar fluxo, nós gostamos de acertar, de errar, mas o mais importante é retirar dinheiro. É para isso que a gente está aqui. Para fazer o que a gente gosta e retirar dinheiro. Então o QSB é o mais importante de tudo. Então quando alguém chega para mim, Rodney, achei uma técnica da... Quanto sobra no bolso nessa técnica? Ah, então a técnica é boa. A técnica é boa se te dá dinheiro. Não tem técnica boa porque acerta muito, porque erra muito. Quanto sobra? Quanto dá de dinheiro? Então, aqui eu separei essa tela em dois cenários. O primeiro é uma planilha que eu fiz para exemplificar para você. E o outro é um gráfico que eu vou começar falando por ele. Esse gráfico é um gráfico Renko de 2 Rs. Isso significa o quê? O Renko é um gráfico que ele não é temporal, ele não muda com o tempo, ele muda com o preço. Então, quando você tem um gráfico de 5 minutos, 15, 60 minutos diário, ele faz uma vela, né? Uma barrinha, um candlestick a cada tempo. 1 minuto, 5 minutos, 15, 60, depende de quanto você configurar. O Renko não, ele fica parado ao longo do dia. Ele só mexe quando o preço mexe. Então, quando der 2 ticks para um lado, dá os 2 Rs, que é os 2 ranges dele, né? 2 Rs, 2 ranges. Dá os 2 ranges dele e aí ele muda o preço. Então, ao longo do dia, mesmo que o dólar esteja numa tendência de baixa, não cai em linha reta, ele cai fazendo um zigue-zaguezinho, né? Ele cai fazendo aí o que a gente chama de vai e vem, sempre. E você pode ver isso por esse gráfico. Cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Ó, tá em tendência, tá caindo. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Então ele fica variando o dia inteiro. Por que isso acontece? Porque tem players comprando e players vendendo. Então, conforme um compra um pouquinho mais, o preço sobe. Outros vendem um pouquinho mais, o preço cai. E aí o que acontece? Se nós olharmos ao longo do dia e nós pegarmos, por exemplo, aqui, ó, nesse fundo, e puxarmos uma linha aqui para ver quantos pontos deu, ó, deu 26 pontos até esse topo aqui. E quanto caiu? Opa, aqui deu 38 pontos, aqui deu 60 pontos, se pegar até aqui deu 85 pontos. Então, ao longo do dia, olha essa variaçãozinha aqui. 6 pontos, 7 pontos, 5 pontos, e ele vai mexendo. Muito bem. Então, uma das coisas que eu mais ouço é: Rodney, por que você busca 2, 3 pontos? Por que você não busca 30? Por que você não busca 60? É muito mais fácil, porque você faz um trade, enche o bolso e paga uma taxa mínima. Enquanto você pegar poucos pontos, vai pagar taxa toda hora. Então eu separei aqui para fazer esse cálculo para você entender por que eu não busco tantos pontos. Aqui nessa planilha aqui, eu fiz uma coluna que se chama pontos. Esses pontos são quantos pontos eu buscaria no trade. Então eu fiz aqui várias simulações. Meio ponto, 1 ponto,
2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 pontos no dólar. Isso significa em cada trade pegar meio ponto ou pegar 100 pontos, tá bom? Aí eu fiz essa simulação com um mini contrato de dólar. E eu coloquei como padrão, para ficar mais fácil para o cálculo, R$2 de custo. Ah, Rodney, é 2,20, é 2,30. Tanto faz. Por quê? Quando você opera dólar, o que acontece? A BMF tem uma tabela. Nesta tabela, ela olha quanto você opera e quanto mais você operar, ela te dá descontos progressivos. Então ela pega do seu primeiro dia útil do mês até o dia 31, último dia útil do mês, tira uma média diária de trades e ela te dá um desconto pelo volume que você operou e a partir do mês seguinte você fica o mês inteiro operando com aquele desconto. Se você é uma pessoa que gira bastante, você vai ganhar cada vez mais desconto, conforme você sobe os lotes. Mas não é isso que eu quero entrar no mérito. Então eu coloquei aqui uma média de 2. Estava 1,01 até há poucos dias atrás. Eu não fiz hoje como que tá, mas tanto faz, tá 1,10, tanto faz, né? Esse cálculo de 1 já deixa bem próximo. E aí, você paga R$1 para entrar em cada mini contrato e R$1 para sair. Isso dá R$2. Então eu coloquei aqui R$2. Vou até colocar aqui, ó. Vou até colocar aqui em real para ninguém confundir. R$2 para entrar e para sair. Um para entrar, um para sair. E aí, eu falei para vocês que o dólar ele fica mexendo durante o dia, certo? Então, quantos pontos ele mexe durante o dia? Muitos. E aí, se eu fosse buscar meio ponto no mercado, não estou falando que é para fazer isso, tá bom? Quero que você acompanhe que nós vamos chegar numa conclusão lá. Se a gente fosse buscar meio ponto no dólar, o que ia acontecer? A gente ia ter meio ponto em um monte de oportunidades. Por quê? Ó, aqui andou 2, então já teria quase 5 oportunidades. Aqui, 10, teria mais 20 oportunidades. Aqui daria para pegar meio ponto, meio ponto, meio ponto, daria para pegar meio ponto em todo o movimento que acontecesse, não são só nesses maiores. Daria para pegar meio ponto aqui, ó. Deu 3, daria para pegar mais meio aqui, daria para pegar meio aqui, mais meio aqui, mais meio aqui. Numa descida dessa, dá para pegar 10 vezes meio ponto. E eu não tô falando se você acertaria, mas daria para pegar. Se você fizesse o trade correto, do lado correto, daria para pegar. Então, que eu coloquei uma coluna aqui de oportunidades. O que são isso? O que eu quero dizer? E esses números não são contados, tá bom, galera? São aproximados, são números aproximados que eu quero passar a lógica para vocês. Não é que tem 1000 todo dia. Tem dia que vai ter 800, tem dia que vai ter 1500, tem dia que vai ter 600, né? Mas numa média, nós temos aí em torno de 1000 oportunidades de você pegar meio ponto no mercado. Não estou falando que você vai fazer 1000 trades, não é isso. Mas tem oportunidade para você fazer 1000 trades de meio ponto durante o dia, tá? Num cenário desse. E aí, aqui, conforme vai subindo a quantidade de pontos, vai diminuindo as oportunidades. Então, quando passa para 1 ponto, aí você teria 1 ponto aqui, mais 1 ponto aqui, mais um aqui. Teria 1 ponto para tudo quanto é lado aqui também. Nós teríamos em torno de 800 oportunidades por dia. Humanamente impossível. Nem um robô consegue pegar 800 oportunidades por dia para fazer 1 ponto. Mas é só um exemplo para você entender o cálculo. Depois, 2 pontos. Aí 2 pontos, já começa a subir. 5, opa, aqui deu. 2 aqui deu. 3,40 aqui deu. 4,21 aqui deu. Então, nós teríamos aí 500 oportunidades de pegar 2 pontos no dia. Ah, Rodney, será que tem isso? Tem. Só minha Scalper Points, que é um software meu que faz operações scalping, ela pega 2 pontos de ganho. Ela faz 200 operações por dia e ela não busca todas as oportunidades. Então, 500 oportunidades é tranquilo para ter, não é para você fazer, para ter 200 oportunidades de pegar 2 pontos no dia. 3 pontos já começa a cair, já cai para 300 oportunidades. Opa, aqui deu, e aí vai diminuindo. Conforme você aumenta os pontos, diminuem as oportunidades. Espero que você esteja entendendo isso. 5 pontos já cai para 100. Tem movimentos que já não dá. Aqui, por exemplo, ó, deu 3,70, não dá para pegar 5 pontos.
Aí teria que pegar esse movimento maior. Teria que pegar esse movimento maior, diminui. Começa a ser movimentos maiores. Começa a diminuir a quantidade de oportunidades. Então aqui, 100 oportunidades. 10 pontos, 50. Onde daria 10? Aqui daria 10. Aqui daria mais 10. Aqui não daria. Aqui daria 10. 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 E aí nós temos 50 oportunidades ao longo do dia. Depois, vamos aumentar para 20 pontos no dólar? Opa, 20 pontos já tem em média umas 20 oportunidades de pegar. Ó, aqui teria dado 2, aqui teria dado 3, aqui não dava, aqui teria dado 4, aqui teria dado 5, aqui não teria dado, aqui teria dado 6, aqui teria dado... não, aqui teria dado 7. Então você vai somando e tem umas 20 oportunidades durante o dia de pegar 20 pontos. E 30 pontos? Aqui teria dado uma aqui, aqui não daria, teria dado outra aqui, teria dado... não, aqui não teria dado outra aqui, teria dado outra aqui. Então 30 pontos, umas 4 oportunidades. Ó, 1, 2, 3 e aqui 4. Aqui não deu. 4 oportunidades de pegar 30 pontos no dia. E 50 pontos? Aqui não daria. Aqui não daria. Aqui não daria. Aqui daria 50 pontos. E aqui também não daria. Teve um dia, um movimento de 50 pontos aqui. Mas vamos falar que deu 2 oportunidades. Estamos falando em média, não estamos falando o que aconteceu nesse dia. Só estou mostrando como exemplo. E 100 pontos? 100 pontos. Vamos ver da máxima para a mínima? 96 pontos. 94. Nem deu. Mas vamos arredondar, vamos falar que deu. Então deu uma oportunidade de pegar 100 pontos. Muito bem. Aí eu coloquei aqui algumas colunas. Essa aqui seria... se pegasse 1000 trades e acertasse todos os trades com meio ponto, considerando já o custo, não, sem considerar o custo, daria R$3.000, tá? Então 1000 trades a meio ponto daria R$3.000 se acertasse todos os trades, tá bom? Muito bem. Desculpa, já está considerando o custo sim. Muito bem, mas que essa daqui que eu quero mostrar tá aqui para frente para vocês. Eu devia até ter tirado isso daqui. Acerto. Vamos pegar uma média de acerto, galera, de 70%. 50% no day trade é igual jogar uma moeda. A gente faz um monte de análise para a gente acertar mais. Vamos pegar um índice bom, um índice de 70. Eu acerto 70 e erro 30. E fiz o cálculo. Quanto daria de dinheiro se acertasse 70% e errasse 30%? Os trades que acertassem no 70%, por exemplo, acertaria 700 trades de 1000, tá? Ganhando meio ponto. E perderia 300 trades de meio ponto, já descontando os custos. Então, acerto ganharia 2.800, erro perderia 1.200. E sobraria um saldo líquido de 1.600. Já estamos falando em descontar taxas, tá bom? Já estão descontadas as taxas. E são 70 trades, né? 70% de 1.000. 700 trades. Vezes meio ponto, vezes 10, que é o mini dólar. Menos os R$2, um para entrar, um para sair, vezes 700 trades. Então, este total daria uma quantidade de R$2.800 de acerto e 1.200 de erro, que daria um saldo de 1.600. Lembra que eu falei que se acertasse tudo dava 3.000 já descontando os custos? Acertar 100%? Mas a gente não acerta 100% nunca. Então, 1.600 líquido. E eu fiz essa simulação
para todas essas quantidades de pontos aqui, já descontando os custos e essas quantidades de trade, que é a quantidade que daria no dia de trade, se pegasse todas as oportunidades. Ah, Rodney, mas faz sentido isso, pegar todas as oportunidades? Para o cálculo faz. Por quê? Imagine que você fizesse 1000 trades por dia. Quanto ia ser seu resultado? Com 70% de acerto, pegando meio ponto, ia ser R$ 1.600. E se pegasse um ponto? R$ 2.800 líquido. E se pegasse 2 pontos? R$ 3.800 líquido. E se pegasse 3 pontos? R$ 3.480 líquido. E se pegasse 5? R$ 1.960. E se pegasse 10? R$ 1.980. E se pegasse 20? R$ 1.592. E se pegasse 30 trades E se pegasse 30 pontos, né? 4 oportunidades de 30 pontos. 478 líquido. E se pegasse 2 oportunidades de 50 pontos. Lembrando que nós estamos operando com um mini, tá? 2 oportunidades de 50 pontos. R$ 399. E se pegasse uma oportunidade de 100 pontos? Não ia ser uma, né? Porque como é 70% de acerto, ia ser 0,7 no dia, né? Então você ia pegar, ia ganhar. Quando você ganha, ia ganhar 0,7, quando perde, ia perder 0,3. Então você ia ganhar 699 no dia, ia perder 299. Claro que só deu um trade, mas na média, se pegasse 100 dias, você conseguiria fazer a estatística disso. E para um dia não dá, porque não acontece nem um dia um trade. E se acontecer, nós estamos falando de um acerto de 0,7. Como faz um acerto de 70% em um trade em um dia? Não tem, ou é 100 ou é 0, né? Então, isso daqui é média. Então, estamos considerando aqui vários dias, né? Mas a média no dia, você ganharia 399. Por quê? Cada 10 dias que você fizesse, você ganharia 7, um trade de 100 pontos e perderia 3. Um trade de 100 pontos. E eu estou considerando 1 para 1. Então, se você põe uma meta aqui de 100 pontos, seria também 100 de prejuízo. Rodney, mas eu posso fazer controle de risco e mudar. Calma, isso daqui é um cálculo, né? Nós podemos fazer inúmeras mudanças, mas entende o coração do negócio, porque assim você vai entender o cálculo e vai entender como melhorar o seu operacional. Então, Rodney, eu faço 3 para 1. Eu faço 3 de ganho para 1 de prejuízo só. Mas abaixa o seu índice de acerto também, porque é mais fácil você tomar 30 de prejuízo do que 100 de ganho, né? Então muda tudo, tem que fazer um cálculo para cada um. Agora, para esse de 1 para 1, que é ganhar 100 pontos para perder 100 pontos, é o cálculo que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí, daria aqui um resultado financeiro linha por linha, né? Um resultadinho financeiro aqui linha por linha, ó. Então, primeiro, meio ponto daria 1.600 no dia. Galera, se pegasse 1000 trades, né? É só uma média, é um cálculo para você entender. Se 800 trades de 1 ponto, daria 2.880, 3.800, 3.480. Agora, o que é importante? Pode ver que começou com 1.600, subiu para 2.880, subiu para 3.800 e começou a cair para 3.480 com 3 pontos. E depois, com 5 pontos caiu mais, com 10 mais, 20 mais, 30 mais, 50 mais e 100 mais. Então, os 2 melhores resultados foram 2 e 3 pontos. Mais o 2 ainda. Então, nós estamos falando que o vencedor aqui foi 2 pontos. Isso, galera, trouxe uma clareza para mim ao longo do tempo. Se eu buscar 2 pontos no mercado, vai sobrar oportunidade para mim, porque vão ter 500 oportunidades para eu buscar trade. Eu não vou fazer 500, vou fazer 10, vou fazer 20, vou fazer 30, mas, mesmo assim, o resultado é muito mais positivo do que eu buscar 100 trades. Quantas pessoas entram num trade e aí elas querem buscar 40, são pessoas que operam tendência, querem buscar, por exemplo, 25 pontos. A hora que chega em 25, ela tira o ganho e tenta alongar mais, vai subir no stop. Ela quer ganhar 100, ela quer que o mercado vá e feche na máxima do dia. E às vezes volta, perde um pouco. Quem opera tendência sabe que é assim. Agora, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas,
quebra esse estigma de que pegar poucos pontos você só paga a taxa. Porque eu tô provando para vocês aqui que mesmo fazendo 500 trades, pagando as taxas, ainda sobraria R$ 3.800 na conta, que é mais do que a média de qualquer um outro aqui. Que seja buscar 50 pontos, que seja buscar 30. Porque você concorda que 2 pontos tem toda hora no mercado? Agora, quantas vezes tem 30? 30 pontos tem 4 vezes no dia. Agora, 2 pontos tem 500 vezes no dia. E tem mesma, porque a minha Scalper Points faz 200, às vezes faz 270 operações no dia, e ela não pega todas as oportunidades. Aliás, pelo contrário, ela espera bastante para entrar. Então, talvez tenha mais de 500 oportunidades. Talvez tenha 800 ou até 1.000 oportunidades de 2 pontos. Agora, de 30, eu tenho certeza que não tem mais que 4 ou 6 no dia. Então, esse resultado sempre vai ser pior do que esse. Por isso que eu opero buscando 2 a 3 pontos. Essa é a minha média. Então, o trade vem para o meu lado, eu já solto uma parcial com 1 ponto, 1,5 ponto e tento levar mais os lotes. Mas a média do meu ganho de tudo isso, a hora que tirar, vai ser 2 a 3 pontos num trade. Ou stop, né? Ou vai dar stop, ou vai dar 2 a 3 pontos de lucro. Então, eu consigo fechar no melhor resultado financeiro, aonde tem mais probabilidade de eu ter trades e de eu pegar o bom resultado, que é esse miolinho aqui, do 1, 2, 3 pontos. Mais ainda o 2. Então eu tento sempre deixar os meus trades na média de 2 pontos. Tendo assim, eu vou pegar o melhor resultado financeiro do dia. E mesmo pagando os custos, sobra muito mais dinheiro do que eu fazer um trade de 50 pontos. Porque o trade de 50 pontos vai pagar menos taxa, é verdade. Porém, ele vai ter menos oportunidades durante o dia. Uma ou talvez nenhum 50 pontos no dia. Agora, 2 pontos vai ter todo dia uma pancada. Todo dia vai ter. Não existe historicamente no dólar nenhum dia nos últimos 100 anos que não teve 2 pontos no dólar. Nenhum. Agora, 50 pontos, tem milhares de dias que não deu 50 pontos no dólar. Então, você tem muito mais chance de ganhar dinheiro e fazer o indicador QSB, que é o quanto sobra no seu bolso. Se você pensar desta maneira, você vai começar a fazer mais resultados no dólar. Ah, Rodney, mas eu opero long, como que eu vou mudar isso? Começa a treinar. Começa a treinar, fazer leituras e fazer trades mais curtos, para você ver. Compara. Não estou falando para você pegar, jogar fora o seu operacional e começar a fazer isso. Testa buscar menos pontos, mesmo fazendo mais trades. Tira esse tabu de que fazer muitos trades no dia é problema. É problema se você não acerta. Aí, quanto mais trades você fizer, mais vai afundar o seu financeiro. Caso contrário, você vai estar fazendo o resultado. As pessoas me perguntam, Rodney, você só mostra lucro? Sabe por que, galera, que eu só mostro lucro? Porque eu não tenho dia de prejuízo. Ah, Rodney, você nunca perdeu? Claro que eu já perdi. Claro que eu perco. Agora, é difícil eu fechar um dia negativo. Por quê? Porque eu faço 30, 40 operações no dia. E quando eu faço mais operações no dia, se o meu índice de acerto é bom, mesmo que eu perca, eu vou recuperar, porque eu vou perder 2 pontos, vou ganhar 2 pontos. Vou perder 2 pontos, vou ganhar 2 pontos. Daqui a pouco eu engato uma sequência de 3, 4 trades, já faço um resultado. Aí perco 1, ganho 1, perco 1, ganho 2, perco 1, ganho 3, perco 2, ganho 4. Então, você acaba... Só tem uma maneira de você fechar negativo. Se você não tem um bom índice de acerto. Se esse índice de acerto meu aqui for para baixo de 60, eu vou fechar negativo. No 63, eu tô no 0 a 0. Acima de 63, eu começo a ganhar. Por que 63 e não 50? Porque quando você ganha, as taxas comem um pedaço do seu lucro. Quando você perde, as taxas aumentam o seu prejuízo. Então, 63% é o índice médio para você ficar no 0 a 0, para eu ficar no 0 a 0. E aí, se você utilizar mais trades no dia com um bom índice de acerto, aí você vai começar a fazer mais resultado.
faça esse teste e depois você me conta no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para você receber e acionar o sininho para você receber mais vídeos como esse que eu coloco aqui no canal toda semana, e deixa o seu like se você gostou desse vídeo, tá bom? Vamos lá e eu vejo você no próximo vídeo. Bora operar 2, 3 pontos no dia aí que você vai fazer resultado. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, põe nos comentários aqui, ou até um tema que você acha importante para você aprender, se desenvolver mais. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, e eu tô deixando aqui outras sugestões de vídeos parecidos com esse, que podem te ajudar também no Day Trade.